Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, um projeto da Gamned, que a gente está se propondo aqui a trazer profissionais de diferentes áreas para a gente discutir essas transformações aí que a gente teve nos últimos 10 anos, essas transformações tecnológicas, digitais, e a gente ter diferentes pontos de vista e abordagem sobre esse tema. E hoje, uma convidada super especial aqui, muito feliz aqui em recebê-la, a Ana Silvia Rosal, doutora Ana Silvia Rosal. Ela é doutora e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em psicoterapia psicanalítica pela USP, psicóloga pelo Centro Universitário de Brasília, é professora, conteudista, escritora, né, e produz também conteúdo, né, para a internet sobre psicanálise. Sim. O @, Ana Silvia Rosal, Ana com 2 N's. E obrigado por aceitar nosso convite. Eu li aqui para não engasgar na bio. Obrigado aí por receber e para a gente discutir, né, essas transformações que a gente teve de maior consumo de internet, maior consumo de redes sociais e principalmente o impacto da pandemia, né, sobre isso, como mudou. A gente já vinha, né, numa escalada imensa de acesso e de uso, mas acho que a pandemia acelerou um pouco isso. E a gente também discutia a saúde mental, né, como isso ficou dos profissionais, essa coisa de trabalhar de casa, de cuidar da família ali nesse contexto, e até a sua experiência também como, né, criadora de conteúdo para a internet dessa área de psicanálise, que eu acho que hoje, né, é aquele passo para trás da sociedade, né, de cuidar também da mente, né, e por conta de toda essa avalanche de informação que a gente tem diariamente, né? Então, obrigado pela presença. E para começar aqui o nosso papo, eu queria justamente perguntar sobre isso. Assim, quais foram quando veio a pandemia ali no início de 2020, quais foram as principais demandas, né? Quando a gente não sabia muito o que ia acontecer e de repente foi esticando, né? Como é que foram essas primeiras demandas ali dos profissionais em relação aquilo que aconteceu e em relação ao trabalho? Sim. Bom, eu que agradeço, é um prazer enorme conversar com vocês sobre temas tão importantes, né, e muito atual. Acho que no primeiro momento, a pandemia, foi um choque para todo mundo, né, o desconhecido, e foi um corte abrupto na rotina das pessoas, ainda no Brasil, mesmo com um número muito baixo de contaminados num primeiríssimo momento, mas já se tinha toda assim uma insegurança de como seria o futuro, né? Se isso Era um iria desconhecido, né? o desconhecido, o incerto, né? E isso mobiliza muitas questões afetivas nas pessoas. Claro que algumas têm bem mais facilidade para ultrapassar esse primeiro momento do choque e se adaptar àquilo que tem disponível, àquilo que é possível no momento. Outras tantas, né, se recusam a, a mudar, a ser flexível, né? Eu gosto de brincar, você tem que escolher o que tem no cardápio, né? Tiraram do cardápio o trabalho em empresa, foi todo mundo trabalhar em casa. Não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha, né? Sem contar outros aspectos, né? Da morte de muita gente e questões assim mais radicais. Mas acho que nesse primeiro momento as coisas foram sentidas muito como um choque para um bom número de pessoas. A gente tem que lembrar que cada um lida com a vida de acordo com o seu repertório de experiências pessoais, acima de tudo, com seus traços de personalidade. Então, as pessoas que têm essa maior flexibilidade, que não têm tantos traumas a ser elaborado, têm uma facilidade maior de adaptação. Outras podem chegar ao adoecimento, à depressão. Ela aumentou nos últimos 10 anos, né, 3 vezes mais no mundo, o número de pessoas deprimidas. Deprimidos. E acho que também se discute mais a depressão, né? Eu acho que eu sinto que a depressão não era tratada com a devida atenção, talvez há alguns anos atrás, né? Assim, era tratado meio como frescura, né? Ah, não, tá com Isso.
você tem tudo e está assim, né? Então, assim, hoje, acho que esse olhar também para a depressão, acho que as pessoas prestam mais atenção nisso e buscam, né, estão buscando mais ajuda. Pelo menos é um olhar que eu tenho, não sei se você concorda, assim. Sim, se fala mais, né, claro que ainda tem também desconhecimento, mas se fala bem mais. Aquela máxima de que era frescura, era coisa de rico, acho que já caiu Sim, por aquela coisa, terra. pobre não tem depressão, É. né? E é doença de rico, né? Os serviços públicos de saúde, né, na área de saúde mental, tem uma demanda imensa da população carente e não tem sofrimento não é exclusivo de uma classe A, B ou C, né? E agora, é assim, até tem um slide que eu uso numa das aulas de marketing que fala sobre essa coisa, né? Hoje a tecnologia, a internet, é uma Uhum, coisa essencial, né, para a população, né? Então, assim, a gente tem, né, necessidade de abrigo, né, de uhum, alimentação e da internet, né? Assim, é quase que se a gente fica sem o celular, sem acesso à internet, é uhum, quase como se estivesse faltando uma parte do corpo, né? uhum, E ao mesmo tempo que a internet trouxe diversos benefícios, né, maior acesso à informação, né, aproxima as pessoas, né, de uma certa forma com as redes uhum, sociais, com uma ligação de vídeo, uhum, mas trouxe também doenças modernas, né, vamos dizer assim, né, uhum. de talvez mais, acho que essa parte de depressão, né, uma ansiedade maior. Uhum. Você atribui esse aumento não que atribui, mas é um dos fatores, esse aumento da depressão nos últimos anos, às redes sociais, a esse acesso à internet, é um dos fatores também? Eu acho que não exclusivamente, mas com certeza, né, isso se encaixa em algo que veio um pouco antes desse boom das redes sociais, que é essa cultura da coisa descartável, como diz o Bauman, das relações Essas líquidas. líquidas, né? Então é tudo muito superficial, com uma ilusão de que as coisas precisam ser rápidas para ser efetivas, então você tem que fazer muita coisa. Você tira o foco de uma qualidade, de curtir o processo, para quantificar realizações, né? E isso causa um esvaziamento na pessoa, porque e o ideal dela, né? O E sentido tem a coisa daquilo da que ela comparação, né, com o outro, né, parece que o outro está sempre bem, né, porque é o que aparece faz. nas redes sociais, e parece que a minha vida não é o bastante, né. Tem um pouco isso também, né. Sim, porque você disse, né, que aproxima as pessoas. De fato aproxima, mas ao mesmo tempo, de forma antagônica e afasta, porque muito do que se coloca nas redes não é exatamente só Sim, aquilo a vida da sim, pessoa. sim. Então, ao mesmo tempo que tem muita interação, é uma interação superficial em boa parte dos casos, né. Se faz um recorte do que quer mostrar e também, às vezes, não vai muito além daquilo. Claro, você pode usar para variadas modalidades de troca, mas se a gente pensa nas redes sociais, por exemplo, é muito uma vitrine, assim, né, onde se expõe ali o que se tem de mais legal, ou o que se acha que é mais interessante, e as pessoas que já têm uma predisposição, né, à depressão, a uma tristeza, à falta de sentido na vida, isso pode afetar sim, de maneira muito forte inclusive, né. Então o uso que se faz, ele é determinante para a influência que vai ter ou não na vida Na da vida, pessoa. né. É porque tem gente que coloca aquilo como quase que uma prioridade, né, de compartilhar, que é a vida Uhum, compartilhar, a vida perfeita compartilhada ali, né. uhum, E aí, assim, como que era assim, você teve uma experiência bem legal durante a pandemia de produzir lives ali, produzir uhum, discussões, né, acho que uhum, isso foi acho que talvez uma coisa muito importante que foi feita, que as redes sociais, propiciaram, né, durante sim, a pandemia, as pessoas isoladas, e muita gente se dispôs a promover conversas, teve uhum, muitos músicos que fizeram lives tocando, né, e tudo sim, isso foi principalmente no início ali. Acho que depois saturou um pouco, né, mas no início eu acho que uhum. foi importante.
Como é que era a sua relação com as redes antes da pandemia? Você já produzia ou a pandemia foi que impulsionou essa produção? Foi a pandemia. Foi uma forma de reagir justamente a essa mudança que a pandemia trouxe. Foi uma mudança intensa, como eu disse, desconhecida. A gente sabia que muita coisa ia mudar, mas não sabia em que O que ia direção. dar, E, por ser um acontecimento forte e histórico agora, né, acho que tem um mundo antes da pandemia, depois da pandemia, é. eh, mais do que nunca, eu reconheci ali a importância da gente conversar, de trocar ideias, de discutir, mas ninguém podia, se encontrar presencialmente. E aí veio a ideia de promover as lives, cada um em sua casa, seguindo as normas de segurança, mas mantendo um vínculo e mantendo essa interlocução, sustentando uma interlocução à luz da psicanálise, a gente pensar as questões que iam aparecendo. Então, as primeiras lives que eu fiz eram sobre temas bem diretamente ligados à pandemia. A própria pandemia em si, aquilo que estava Aquilo acontecendo. já girava muito muito conteúdo, né, o Isso, dia a dia, né. E tem exato. uma, assim, eram, para a cabeça, né, porque todas as notícias, né, que a Uhum. gente via era tudo relacionado a isso, né. Foi uma imersão, né, muita notícia de morte, né, Uhum, nas redes sociais, né, as pessoas compartilhando, né, o familiar que está internado, né, assim. uhum. E ao mesmo tempo também tinha uma certa resistência de um negacionismo daquilo, né, assim. Aham, Isso também bate, né, assim, aí as pessoas passam a questionar, né, será que isso é real? Será que não é, né? Será que eu uhum. preciso ficar em casa, né? Será que eu não preciso, né? Como que era essa relação diária ali com essa avalanche de notícia, né? Porque todo dia mudava, né, o cenário, né? Exato. Muita incerteza e eu coloco isso porque isso é importante, né, o cenário, que gera muita incerteza, ele é favorável a promover ali uma certa angústia, né. É claro que a gente nunca vai generalizar, mas via de regra. Bom, como eu falei, a pandemia foi um trauma psíquico, né. Por que psíquico? Porque houve uma interrupção de uma série de atividades, do convívio com pessoas, do modo da pessoa se colocar no mundo, interagir com o outro, trabalhar, tudo isso, até a forma de buscar a ajuda médica, Uhum. né, mudou. E era algo muito novo e veio mesmo como uma instabilidade. Então, ou seja, era muita mudança num curto espaço de tempo, e até que isso fosse assimilado, digerido, parte desse conteúdo que não era compreendido no primeiro momento, aquilo tende-se a recalcar, né, a deixar lá meio que excluído na tentativa de dar conta, de seguir Uhum. para frente, né. E aí tem várias formas dentro desse contexto de se lidar com isso. A negação, ele é um mecanismo de defesa Uhum. que a gente usa, todo mundo em algum momento da vida já usou. A questão é quando, se usa em demasia ou de uma forma tão gritante como foi uma parcela da população, né. Aquela coisa, tem um perigo, a gente não sabe quem vai adoecer, quem vai morrer, quem vai perder o emprego, eu não vou mais seguir a minha rotina, de vida e tal. E então as pessoas falavam assim: "Não, isso não pode ser verdade". Diante do medo de todas essas questões, criava-se uma defesa que era negar. Então eu nego, isso aí é intriga da oposição, é não sei o quê, é terrorismo, né. As pessoas, a mídia está ganhando muito dinheiro Uhum. mostrando morte, nada Uhum. disso, eu não pego, imagina, não vou contrair a doença. Então uma forma de negar aquele pavor, aquele horror que se aproxima da sua É experiência. porque tem o outro extremo, né, das pessoas que não saíam de casa de maneira alguma, né, e adoeceram por medo mesmo, assim, né. Tem aquele que negava e aquele que acreditou 1000%, Eu né. exato.
e adoeceu. E que teve dificuldade de voltar para a vida presencial, Sim. né? Então, é justamente sobre isso, assim, assim, eu acho que hoje, é claro que teve muita gente que teve que continuar indo trabalhar, né, assim, então, os Uhum, médicos, né, enfermeiros, profissional de serviço, né, então a gente teve, né, uhum, os motoboys, né, sim. restaurantes, né, teve muita gente que Os teve coveiros, também, né, assim, teve muita gente que teve que continuar sim. trabalhando num contexto de medo, né. Uhum, E aí a gente tem uma bolha, né, que eu acho muito privilegiada, né, num certo sentido, de poder trabalhar de casa, né, sim. tem as suas consequências ali. Uhum. E como que foi isso, assim, lidar, não sei se você, de repente, pode compartilhar alguma coisa de diagnóstico mesmo, né, assim, dos pacientes, né, em relação a isso, né? A pessoa que precisava ir teve que lidar com esse medo, Uhum. e quem de repente está em casa, mas também está com esse pânico, né, de ter Uhum. incerteza se vai ter trabalho, se não vai, se a vida vai voltar ou não. Eu mesmo tive, em alguns momentos, dúvida: será que a vida vai voltar, né? Mesmo não? Uhum. Assim, eu tive Sim. essa dúvida, né? Sim, porque num dado momento não se vislumbrava nenhuma vacina, né? Sim, porque não É, tinha vacina, né? Não tinha exato. remédio, né? Então, algumas pessoas, a gente pode até pensar em grupos só para didaticamente ficar mais fácil discutir Legal. aqui. Aquele grupo que nega, então e aí ele culpa todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do meu gestor na empresa, enfim, é da mídia, qualquer um menos ele. Então a autoestima dele fica Uhum. fortalecida, mas ele atribui a todo esse cenário novo à incompetência do outro, Tá. né? Só que isso vai gerando muita angústia, porque ele está reclamando justamente da mudança, do incerto que está por vir ou não, né? E isso pode levar a uma depressão. Agora, é muito curioso, porque assim como passar a trabalhar em casa traz vantagens, né, e traz também insegurança e medo. Algumas pessoas necessitam muito sair para se sentir incluído num grupo de trabalho, numa empresa, pertencer a alguma coisa. Quando a pandemia coloca todo mundo em casa, ela desmancha esses ambientes que conferem pertencimento. E algumas pessoas foram afetadas por isso, né? Falaram, olha, e agora? O que é que eu faço? Se isso é somado com um ambiente familiar que já é estressante, hostil, fica ainda muito mais difícil. Porque se a gente tem o benefício de ficar mais em casa, de se proteger da doença, de evitar o trânsito e tal, por outro lado, você pode ter uma invasão também, se sentir invadido em sua privacidade. E a gente tem que pensar em todos. As famílias que moram, né, em casas muito pequenas, com um número grande de pessoas, todo mundo junto ao mesmo tempo, né, que não tinha muita condição nem de trabalhar, porque não eram 3, 4 pessoas em empresas diferentes no mesmo espaço físico. Então teve situações muito desafiadoras, de fato, né. Para complementar, assim, teve, assim, você destaca alguma habilidade, né, assim, pessoas que tinham eu acho que tem uma coisa que o Uhum. profissional que tinha essas habilidades, essas soft skills, né, que se diz, que é assim, você tem uma maior propensão à adaptabilidade, né, você tem uma Uhum. resiliência maior, talvez você consiga lidar com esses momentos, né? E você acha que as pessoas tiveram não sei se aprender, né, ou Uhum. talvez desenvolver essas habilidades assim para poder Uhum. lidar com isso? Ou é difícil, assim, mudar, né, a personalidade, né? Então, poder mudar, com facilidade ou não, diz respeito à nossa bagagem pessoal, né. Você até falou, claro, que as empresas, né, falam assim, um profissional, mas quem é esse profissional? Sim, Antes de ser profissional, ele é uma pessoa, sim. que ele foi forjado ali numa cultura, numa família,
que a partir das suas experiências é alguém mais sociável, comunicativo, ou mais introspectivo, mais durão ali, né, mais fechado às mudanças e tudo isso. Então, essa experiência pessoal, ela é determinante, independente do que a empresa fala ou não fala. É claro que você ter um ambiente de trabalho mais acolhedor pode facilitar muito, né? Mas as pessoas que têm ali uma certa rigidez, né, que gosta de trabalhar só, tem um ritual, enfim, ela tende a ter se abalado mais com esse novo contexto, né? Acho que assim, né, teve uma quebra, né, de paradigma nisso, tinha muita empresa que não confiava, né, no trabalho remoto, né, assim, que queria o funcionário 5 vezes por semana na empresa, né? E acho que a pandemia quebrou, porque aí não teve jeito, né? É o que você comentou do cardápio, né? No cardápio não tem as duas opções, só tem uma. E aí teve essa quebra de paradigma das empresas hoje aceitarem, né, esse trabalho híbrido, mas aí já existe uma discussão de que também as empresas querem que as pessoas voltem, né, porque perde muito esse senso de empresa, esse senso de equipe, né? Sim. Como é que você vê hoje, assim, como é que está a demanda hoje, assim, que a pandemia acabou, né? Assim, acho que, né, pelo menos oficialmente acabou. E a gente tem, né, a vacina, né, um outro olhar sobre isso. E quando a gente pensa, parece que nem aconteceu, né, assim, parece que é um hiato ali que teve na vida, mas acho que deixou marcas. Como que está hoje, assim? Tem marcas ainda, tem resistência? Como é que está hoje a demanda hoje, assim, no pós-pandemia? Olha, pela minha experiência, eu vejo sim que tem resistência, tem pessoas que se adaptaram tão bem e que não querem voltar, outras que não, que é alívio poder voltar para eu respirar um pouco fora do meu ambiente familiar. Então, é muito difícil generalizar. Mas o que a gente tem, e achei bem interessante a sua pergunta, porque nós estamos falando de uma mudança de paradigma ou de uma mudança de cultura. E qualquer mudança de cultura é muito lenta, exceto diante de eventos muito drásticos, como foi a pandemia. Então, veja, quantas pessoas se recusavam a fazer compras pela internet? Sim, isso aumentou. Aumentou, Sim. E a pessoa criou esse hábito, né, de fazer. criou esse hábito, Sim. deixou o preconceito fora e Sim. foi lá constatar, né? Apanhar quando errou foi em site não seguro, mas poder constatar os benefícios que também tem as De usar a opções. tecnologia ao seu favor, né, de Exato. você negar uma coisa que estava ali, mas agora eu só tenho isso, eu preciso usar, né. Sim, exato. Então, nesse sentido, antecipou, acelerou uma mudança que já vinha se delineando, né, da nossa interação com a tecnologia, isso foi acelerado. Nesse sentido, é muito interessante, né? Agora, aquelas pessoas mais controladoras, essas sofreram muito, como você Ah, disse. Por exemplo, os gestores querem os seus funcionários ali debaixo da porque asa, é, e aí sofre um pouco mais. Mas aí assim, sofre, mas ao mesmo tempo teve que se adaptar, né, porque não tinha como. Eu acho que tem um efeito, assim, que eu senti isso durante a pandemia, que era o. Assim, é óbvio que tem dia que a gente não é produtivo no trabalho, né? A sim. gente não consegue ser Uhum. produtivo 100% do tempo. Só que em casa, né, tinha uma sensação que é isso: você acorda, pega o notebook, e aí você não é produtivo. Aí dá 10 da noite, você está com o notebook debaixo do braço e aquela sensação, né? É diferente quando você vai para o escritório, né, tem um dia de trabalho e volta para casa. Se você não é produtivo, vai dormir, descansar, no outro dia você talvez comer. Em casa tinha um acúmulo, né, das pessoas talvez trabalharem mais horas, né, para talvez tentar ser produtivo. Aí cai muito na individualidade, né? Tem gente que consegue organizar isso de uma Sim. outra maneira. Assim, eu sempre tive, sempre que eu trabalhei, a gente já tinha essa flexibilidade antes da pandemia de trabalhar de casa um dia por semana, 2 vezes, mas é diferente você poder, né, e você ser obrigado a isso. Sim. E eu tinha uma coisa que eu precisava me trocar como se eu fosse sair para o Uhum. trabalho para ficar em casa, porque Para senão, marcar, para né? marcar, não dava para eu acordar e ficar de pijama trabalhando, né? Eu tinha essa marcação. Mas durante a pandemia também isso foi, né, caindo por Aham. terra, né? E vai,
você vai criando outros hábitos ali, né? Mas é interessante essa coisa, né, do você poder fazer e você ser obrigado a, né? Aí cai muito Exato. na individualidade de cada profissional, né? É, e como algumas pessoas, né, que têm muita dificuldade, né, de tomar conta de si mesmo, por isso elas precisam estar Sim, inseridas nesse sim, grupo, senão elas se dispersam, elas se atrapalham, a ponto de a gente sabe de vários casos de pessoas que iam para as reuniões de pijama, sim, com o cabelo, sim, né, sem pentear, enfim. Por outro lado, algumas empresas que exageravam e, entre aspas, esqueciam os limites do contrato de trabalho, da relação de trabalho. Então, liga a qualquer hora do sim, dia ou da sim, noite, sim. como se o fato de trabalhar em casa. Permite isso, né? Uhum. Como se tivesse que estar sempre 24 horas online, disponível. disponível, É, né? Isso é ruim, assim. E isso causa uma ansiedade tremenda, né? Assim, porque a pessoa não desliga, né? sim, E aí tinha uma coisa que era o lazer, né? Porque você também não tinha, né, válvula de escape, né? Uma coisa é você trabalhar em casa, aí você sai, vai na academia, vai no parque, uhum, volta, e teve uhum, um momento que não podia fazer isso, né? Era uhum. só o trabalho e dentro de casa, né? Isso também gera, né, outros efeitos aí, né? Gera, e que a pessoa precisa estar atenta, né, porque assim como tinha algumas que: "Ai, que é bom que não tem ninguém na rua, nem trânsito, então eu vou fazer Sim, caminhada", e sim, conseguiram manter esse sim, hábito, sim. outros já se afundaram naquilo Hum. ali, né, então não tem nada, eu não posso, fazer nada, tá sendo uma imposição, então não tinha essa liberdade para pensar, para pensar sobre si mesmo, né, sobre a sua individualidade, sobre o que era possível fazer nesse contexto. E você sente que tem uma diferença, geracional, assim, se você pegar pessoas até 20, 25 anos ali, lidam com isso de uma forma e pessoas talvez, de 40 para cima, 30, que talvez tinha uma outra relação com tecnologia, a relação é diferente com esses impactos ou não necessariamente? Não, eu acho que não, porque eu vi, por exemplo, uma professora que eu fui convidar para fazer uma live comigo, ela já deve ter 80 e poucos anos, excelente psicanalista, e ela falou: "Ana Silvia, eu nem sei o que é Instagram. Comprei meu Ah, primeiro computador tá. agora para dar seguimento, Uhum. né, na clínica". Então, mas ela foi lá, teve o computador, comprou o computador, aprendeu a usar, e atender, online, né. E muitos jovens que, apesar de ter facilidade com tecnologia, mas têm uma tendência também ao excesso. Tá, E com isso eles se, isolaram isola, ainda tá, mais, né, tá. e tiveram muita dificuldade, por exemplo, agora, para retomar. Porque Muita aí não gente quer o contato social, né. estranhou Sim, bastante, né, como é que eu não sei mais como é que interage com as pessoas, uhum, algo nessa linha, né. sim. É engraçado isso. Eu durante a pandemia, eu continuei indo para o escritório alguns dias, né, porque Uhum, o escritório só ia sozinho, né, aí você vai de carro, né, uhum. tem essa segurança, né, de não pegar o transporte público, né, e de não então fui muitas vezes sozinho, né, então meio que acostumei a ficar no escritório sozinho. E aí na volta, né, quando a equipe voltou de uma forma híbrida, para mim no início era difícil, assim, ter muita gente no es olha que loucura, né, ao mesmo tempo que eu queria, né, que as pessoas estivessem ali perto, né, Aham. mas para mim também era difícil ver o escritório cheio, né, porque você tem aquela coisa da individualidade, né, de você trabalhar sozinho, aí você muda a sua característica, né, isso é muito Sim, uma doideira. E quem às vezes quer trabalhar sozinho em casa, né, também não e imagino que a minha equipe também se incomode, né, assim, talvez de pessoas da equipe que quer ficar em casa e talvez não quer lidar, uhum. né, com o É, social ali, né. E acho que hoje um dos desafios é a gente reequilibrar isso, né, assim, acho que não dá para ser só online e também não tem necessidade de ser só presencial, né, acho que tem que equilibrar isso, mas sim, não dá para ir para os extremos, né. exato. Os extremos costumam ser perigosos, né? Uhum, Até porque, como você disse, há muita gente que tem receio ou dificuldade em retomar as atividades presencialmente. Por quê, né?
a gente pode pensar, eu, pelo menos eu observei em vários casos de pessoas que não queriam muita aproximação com o outro, que Sim. tinham dificuldade para se relacionar, então elas preferem ficar lá meio que escondidas, pessoas deprimidas ou com uma apatia, né? Então, como se casasse bem com esse cenário e quisesse permanecer em Sim. casa. Mas esse convívio em grupo, ele também é muito saudável, é Sim. importante para manter Sim. um equilíbrio. E até para a própria empresa identificar, né, porque você pode, né, acho que tem gente que às vezes está adoecido ali mentalmente e talvez presencialmente você consiga identificar melhor aquilo, né, assim, não é tão simples, né, do Sim. que online que você tem uma relação um pouco Uhum. mais fria, né, no dia a dia em relação a Uhum. isso. Eh, e aí, assim, a gente recebeu aqui no primeiro episódio, né, o Zé Alves, que é um professor de história, né, que é da Unicamp, diretor dos vestibulares lá, e ele comentou no texto da nossa conversa sobre um período que a gente teve um boom, né, de Uhum. conteúdo de filósofos, historiadores, tal, né, na figura de grandes nomes aí, e que isso com o tempo arrefeceu, assim, e que hoje a gente Uhum. está vivendo um período de um boom de muito conteúdo sobre psicanálise, né. Uhum. E aí queria ver, saber sua opinião, né, assim, se você concorda que hoje a gente vive realmente, né, esse boom, e e qual a sua opinião, né, sobre isso, assim, se tem perigo, se é positivo, né, Uhum. como que isso bate em você? De fato tem um boom, mas eu diria assim, um boom de conteúdo sobre psicanálise, vírgula. Tá. Eh, com muita facilidade, as pessoas estão se intitulando psicanalistas, embora elas não se colocam, não trabalham com psicanálise. Tá. Teve uma grande confusão, você deve lembrar, até surgiu uma faculdade querendo oferecer um curso de graduação em psicanálise e Hum. gerou uma polêmica. Porque a psicanálise, ela foge dessa coisa de regular lá dentro do ensino, porque um curso de graduação, de fato, ele não dá conta de formar um psicanalista. A formação do psicanalista, ela não é só técnica, Eu também não. ela é técnica e é pessoal, Ah, né. Então a análise deste candidato a psicanalista é fundamental. Freud já dizia, né, a análise de um paciente vai até onde a análise dos sonhos do seu analista conseguiu ir, hum. né. Então não dá só para teorizar, se a gente não trabalha nossas próprias questões intrapsíquicas, fica um analista ali meio capenga, né. Tá. Bom, e por não ter um diploma de nível superior que confere esse título, muita gente entendeu isso errado Tá. e acha que ler 2 textos do Freud ou fazer um ou 2 cursos, você está Tá pronto. apto a falar sobre. Isso. E aí o que que acontece? É muito fácil até você identificar, pelo menos para quem é da área, porque as pessoas, a forma como elas se colocam. Por exemplo, aquela linguagem do empoderamento, Hum. psicanálise não está pensando em empoderar ninguém. Tá. A questão Tá. é por outra via, né. Eh a constelação familiar, hipnose, nada disso, tem diálogo com a psicanálise. Tá. Aliás, um nega o outro, né, um Tá. anula o outro, são propostas completamente distintas. Então, se alguém está oferecendo, a psicanálise junto com isso, você já deve entender que ela não faz psicanálise, talvez ela nem saiba Tá. exatamente o que é psicanálise. E esse tipo de conteúdo equivocado sobre psicanálise cresceu muito. Tem gente séria? Tem. Gente séria que é a minoria, infelizmente, né. Mas, assim, tem algo de positivo nisso de ter um local de compartilhamento de conteúdo para que se discuta mais esses temas ou num geral é perigoso, assim? O que que
Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, teve muitos benefícios, muitos ganhos, né, para psicanalistas, para os pacientes, porque veja bem, no momento de susto, de pânico, de horror, que foi a chegada do vírus e do confinamento e etc., você tem que interromper a sua análise, por exemplo. Tá. É muito delicado. Você vem num processo ali, trabalhando questões profundas e sérias, e de repente você rompe esse vínculo. Seria desastroso. Então, foi fundamental poder contar com a tecnologia para manter os atendimentos na época de isolamento. E, de carona, né, outros benefícios vieram. Por exemplo, quem mora em cidades pequenas, que não tem psicólogo, psicanalista, então Ter acesso. tem acesso, quebra essa resistência. Eu acho, será que funciona pela internet? Será que não? E naquele primeiro ano, muita gente buscou atendimento Hum, psicológico, né? Até porque não tinha muita saída, como a gente é. está falando aqui. Então, não tinha vamos dizer, as distrações, Sim, o happy hour sim, depois do aqueles remédios trabalho. mundanos, né? Exatamente. Então era assim, era eu e eu mesma, para onde eu olhasse eu me É, via, né. é. Então, opa, acho que é melhor eu olhar para valer, porque deve ser menos sofrido. E e muita gente procurou, alguns ficaram e outros não. Passou o momento mais crítico, aquela pessoa que não está de fato aberta para ter esse diálogo interno, essa conversa intrapsíquica, ela, né, arruma logo uma desculpa: "Olha, não dá, tá caro, ou meu horário, ou agora eu vou ter que voltar para a empresa, não tenho tempo", né. A resistência lança a mão dessas desculpas sociais para justificar a interrupção desse processo. Tá. Eh, Porque a psicanálise é para quem pode, mas é para quem pode não é no sentido financeiro, é para Tá. quem pode olhar para as Para suas lidar com as questões. próprias questões, né? É Exatamente, profundo. enfrentar. É, E é interessante, assim, porque isso traz muitos, benefícios, não é, você se conhecer, você entender por que que você repete os mesmos erros, por exemplo, né, por que o que influencia as suas escolhas. Mas, ao longo do processo, tem uma fase muito difícil, porque aí a psicanálise não deixa que a gente se engane, né. Ela nos convoca, em alguma medida, e num ritmo muito particular em cada processo psicanalítico, para a gente olhar para nós. Tanto que nós temos de força, de criatividade e tal, mas o que a gente tem de ódio, de inveja e por aí vai, entre outras questões, né. tá. Por exemplo, o quanto eu uso desculpas para me esconder e não sair do lugar. Mas é só olhando para isso e entendendo por que que a gente lança a mão desses mecanismos, é que a gente encontra ali a possibilidade de fazer diferente, se assim entender, né. E tem assim, essa coisa do atendimento online, né, versus o Uhum. atendimento presencial. Tem diferença? O efeito é o mesmo dessas conversas? Ou é individual mesmo isso? Olha, tem diferença. Eu já tinha uma experiência, eu particularmente, não só eu, outros profissionais também, de atender virtualmente, porque eu trabalho muito essas questões da interculturalidade e do desenraizamento. Então, expatriados, né, aqueles que vão Ah, trabalhar em outro lugar, estudar, imigrantes, refugiados, é um tema que eu circulo, uma área que eu circulo bastante. Então, eu já tinha experiência de atendimento, na época ainda comecei era o Skype, pelo tá. Skype, né. Mas era pontual, né. E tem diferença, né. Porque a conexão, eu acredito que é outra, né, assim, paciente e o analista ali, não sei Tanto a se é uma conexão impressão da minha. internet que É, pode falhar, mas quando mas a conexão, né, sim, o de laço afinidade, né, um laço que se cria, né, é. Assim, a pessoa que está muito,
comprometida com esse processo, que está ligada mesmo nesse movimento psíquico de mudança, de questionar, de querer entender melhor sobre si mesmo, ela tende a estar mais dedicada e comprometida com esse processo psicanalítico. A as pessoas que foram no calor do horror, né, como já que eu não tenho happy hour, já que eu não tenho academia para ir, vou lançar mão dessa tal de psicanálise aí, né. Mas, vale lembrar, aliás, nos 2 casos, tanto para esse paciente muito comprometido ou com o outro que chega ali pelo susto, ao mesmo tempo que as pessoas querem buscar, esse conhecimento, elas também resistem, isso é natural, é um processo até de proteção. A gente intui que em alguma medida, em algum momento, esse processo vai trazer alguma dor, né. Então, como uma forma de se defender, de se proteger, ela também, em alguns momentos da análise, justamente quando você está em questões mais sensíveis, delicadas, é comum o paciente faltar. Isso é no Sim. consultório. E online é muito mais fácil dar desculpa, né? Na verdade, é a mesma É, coisa. Ele só não vai poder dizer que é o trânsito, mas sim, ele pode dizer que a conexão caiu, aconteceu um imprevisto, né? o imprevisto, faltou energia, né. Mas então, e o atendimento presencial, ele oferece algumas questões a mais, principalmente para esses pacientes mais resistentes. Ah, Então esse contato face a face, né, ou melhor, não é bem fácil, porque quem deita no divã não olha para o hum, analista, mas a presença física tem uma série de questões que, ajuda a viver essa situação. O próprio deslocamento até o consultório, como um período ali de sim, aquecimento, de de reflexão, concentração. né? Sim, sim, sim. Exato. Tem esse momento, né, de você ir pensando o que vai É, falar, ou refletindo, é. né? E as questões assim, abordadas assim nesse período, elas mudaram assim, foram mais sobre trabalho, mais sobre vida pessoal, essa coisa da pessoa ficar mais em casa suscitou outras questões, ou você sentiu mudanças assim, pessoas que tinham questões relativas com a família e de repente é com o trabalho, ou isso pendeu mais para um lado ou não necessariamente? Não necessariamente. No primeiro momento, até a fala vai nesse sentido: "Estou com medo de perder o emprego", tal. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: isso está relacionado com as minhas características individuais de cada paciente, né. Então, se é alguém, mais assustado, mais controlador, ele vai lidar com esse momento a partir das suas características, né. Então, mesmo que ele fale de um medo de perder o trabalho, do medo de ser contaminado, por exemplo, ele está trazendo ali questões, traços da sua Da tua, identidade, né. Então, nunca um processo de análise ou uma psicoterapia é algo tão objetivo. Por mais temático, vamos dizer assim, que seja, não tem como não mobilizar o todo desse paciente. Mas peraí, deixa eu formular aqui corretamente a questão. Uhum, É, assim, e sobre vícios, né, assim, e sobre quem era workaholic, por exemplo. Né? Então, a uhum, pessoa já era muito viciada no trabalho, né, uhum. aquilo era o objetivo de vida, e de repente está em casa. Isso fez com que a pessoa ficasse mais ainda viciada ou fez com que ela refletisse, talvez, sobre esse vício estando em casa? Porque, assim, só fazendo um parênteses, assim, eu pessoalmente, assim, para mim, me fez bem, assim, né, no geral, principalmente profissionalmente, não me fez bem. Mas eu tive, depois que começou a ter eventos, eu comecei a Uhum, encontrar pessoas da área, tive relatos de pessoa que falavam assim, olha, eu trabalhava muito, né, e eu ficar em casa me fez muito bem, assim, porque eu fiquei uhum. mais com meu filho, fiquei mais com a minha mulher. Por outro lado, teve gente que se separou,
Assim, sim. talvez as pessoas talvez tivesse coisas em casa que estavam sendo, né, Uhum, jogadas de lado e o trabalho, né, de repente uhum, resolveu ali, né, como é que aí teve gente que passou a beber mais, né, comer sim. mais, assim, como que é essa coisa relativa aos vícios mesmo e a relação com o trabalho, né? É, de modo geral, todas essas questões aumentaram, né, o consumo de bebida, várias estatísticas foram divulgadas. A agressão, violência Sim, sim, doméstica, os abusos sexuais, porque uma vez confinado, quem já tem, vamos dizer, essa força destrutiva, essa pulsão aí de morte, como diria Freud, algo mais da violência, da destrutividade, é com esse recurso que ele tende a lidar com a situação, né. Então, quando não tem um ambiente onde ele possa, de uma certa forma, relaxar ou se distrair com outras questões, acentua, né, ou dirige toda essa carga para dentro do seu ambiente doméstico. Isso é um tipo de situação que cresceu bastante. No entanto, várias outras pessoas puderam aproveitar de uma forma muito bacana isso. Por exemplo, nossa, percebi que eu fico pouco em casa. uhum, E aí começa a mudar, né? Começa a observar a casa, né? Como é importante estar mais presente na família e etc. Então, a gente teve as 2 situações, mas pensando em termos de estatísticas, não dá para desprezar, né, até porque imagina, uma pessoa que perde o emprego, já tem alguma dependência, alguma compulsão e tem que ficar trancado em casa, sim, né, sem ter como escoar essa sim, agressividade. é complexo, né. Uhum. Não, e assim, hoje, como é que você olha essa questão do futuro do trabalho mesmo, assim, em relação à saúde mental, né, com tanta tecnologia, com tanta informação que a gente tem, aí tem esse sentimento de que a gente nunca está atualizado, né, sobre as coisas, tem sempre Uhum. alguma coisa nova acontecendo. Como é que você olha, como que as pessoas têm que se cuidar, né, em relação a isso? E até essas incertezas, né, assim, hoje, quando a gente olha a inteligência artificial, né, essas discussões que estão tendo Uhum. aqui, algumas profissões vão acabar, né, outras, como é que o profissional, né, pode lidar com isso, né, se é que tem resposta, né, para isso, mas se tem alguns caminhos que as pessoas podem, né, Uhum. se cuidar em relação a isso mesmo, né, essas transformações que a gente vive e que são inevitáveis, né, não tem como não abraçar, né. Isso é bem interessante, né. E a principal ferramenta para a gente se manter vivo, no sentido de saudável, e não ser dragado pela estrutura, né, de todo um sistema que tende a colocar metas, a cobrar, a fazer você se sentir justamente não atualizado, porque aí você não para nunca, como se não tivesse um limite. E temos, tudo tem limite, né, o humano, até a máquina, elas quebram, né, de vez em quando, Sim, quando trabalham muito. Então, a gente, para não ser sugado por essa onda, a principal ferramenta que nós temos somos nós mesmos. Eu está muito, claro para mim quem eu sou, né, o que que eu quero e o que que eu posso. Claro, você trabalha numa empresa, você tem que se adaptar, tem que negociar com o seu desejo. Eu não posso tudo, mas a empresa também não pode tudo. é o equilíbrio, né. É o equilíbrio. Mas o que e hoje, assim, até pegando esse gancho, assim, hoje a gente e eu discuti isso em outros episódios também, que tem um capítulo do livro do Kotler, né, que é Uhum, sobre marketing especificamente, que ele fala sobre a sociedade polarizada, né, uhum, e traz muito isso para o discurso das marcas hoje em dia que alguma hoje talvez para se destacar, né, em meio a tanta concorrência, as marcas têm que adotar discursos extremos para chamar a atenção, e aí ok, vai ter ali uma parcela de que vai discordar, mas você vai angariar fãs ali para o seu uhum, discurso. E quando a gente olha, né, o cenário político, né, a gente vive mesmo, né, e a internet suscita isso, né, uhum.
a minha opinião é que vale e o Uhum. contraditório eu não aceito, né? Sim. Como que é isso assim no campo da psicanálise assim desses extremos, né? A nossa cultura hoje é uma grande produtora de sofrimento psíquico, né? Então, quem consome esses indicativos sem nenhuma reflexão é um forte candidato a sofrer, a deprimir e tantas outras questões que podem vir daí. Então, quando a gente não tem uma crítica, eu vou pegar aquele discurso e vou sempre me sentir insuficiente, que eu tenho que fazer algo além, que não tem fim. Você já deve ter ouvido, né, muitos, não sei nem que profissional, se é um palestrante ou gestores, que falam: você consegue, você só não pode Ah, são desistir. os coaches aí, né? Não existe, gente, conseguir. Não existe fórmula pronta para nada, né? Assim, mas hoje parece que as pessoas querem, né, respostas para tudo, né? Não, e uma coisa que você vai conseguir, nada pode te limitar. Como nada pode me limitar? Eu sou humana, eu sou falível, né? Eu tenho limites, o mundo tem limite, as leis limitam muitas questões, né? O meu desejo, uma série de coisas. Então, quem entra, quem acredita, quem compra esse discurso é um forte candidato ao adoecimento psíquico, né? Não significa que o extremo oposto é a solução. Eu querer, por exemplo, trabalhar numa organização sem me adequar a nada dessa organização. Não é disso que eu estou falando, né? Mas você acha que a gente caminha por um meio termo de sociedade, assim, de diminuir essa polarização? Você acha que a gente ainda vai sofrer com isso por algum tempo ou é um caminho sem volta? Olha, é muito difícil dizer se é um caminho sem volta, mas eh, eu acho que chegou num ponto de tanto adoecimento, tanto sofrimento, que em algum momento eh, eu falo muito das organizações, porque a maioria das pessoas hoje nos grandes centros trabalham numa organização, né? E elas vão Sim. direcionando toda esse caminho. Então, elas vão precisar, né, olhar, a se desiludir, né, com esse modelo sem limites, né, o céu é o limite. Não existe, por quê? Tem um monte de gente que está adoecendo por causa do trabalho. Isso antes da pandemia, tá? Antes de toda essa questão mais recente. As pessoas já estavam adoecendo, é tanto que você falou lá atrás, assim, que o trabalho, presencial é muito bom, porque a empresa pode perceber que a pessoa precisa de ajuda. Eu não ia falar nada, mas agora Não, mas assim, voltou. a empresa, acho que 99% das empresas não tem essa sensibilidade, né? Talvez tenha que Exatamente. partir de um gestor, de alguém ter essa sensibilidade. Infelizmente, hoje, na maioria das empresas, é assim: olha, o Fábio está cansado, tá muito doente, ou troca o Fábio, né? Uhum. Demite o Fábio e traz outro, tem esse pensamento selvagem, ou eu finjo que não, o Que Fábio está nada está ótimo, acontecendo, sim. porque isso vai se resolver em algum Uhum. momento, né? Tem também empresas humanizadas, com programas de apoio e, enfim, né, de respeito. A política, os valores da empresa, a cultura da empresa é fundamental para instituir um ambiente saudável, um ambiente mais adoecedor. Eu acho que a principal ferramenta que a empresa tem é, de fato, essa relação dela com as pessoas que trabalham ali. Agora, você comentou sobre as organizações Uhum, e sobre políticas, né? uhum. E hoje se discute muito, né, nas grandes empresas, essa coisa da saúde mental, né, de cuidar do funcionário. Isso é discurso ou está na prática, assim? A saúde mental, infelizmente, né? E eu acho que é importante a gente ter essa crítica. Sim, teve avanços, mudanças em relação, partindo das empresas, individualmente das pessoas também, buscando alternativas, caminhos, outros, né?
Mas acho que a saúde mental, esse discurso da saúde mental, infelizmente hoje, eu diria que é a nova Hum, sustentabilidade. Né? Muitas empresas que querem alguma ação de marketing, para aparecer, exato, mas no final do dia, exato, se mas você a não está samambaia produzindo, da minha sala ninguém rega. mas se você não está produzindo, não me interessa muito se você está doente ou não, né? Exato, é. E se eu posso competir com o trabalho, com um produto mais barato com trabalho escravo, quantas empresas recusam esse trabalho Hum, escravo, né, para não perder competitividade? sim, Então, a gente tem que saber isso. É um discurso só quando o seu colaborador, o seu empregado, de fato adoecer, ele vai ter condições de se cuidar. A empresa oferece um bom plano de saúde, quer dizer, nem todas as empresas podem oferecer, é sim. claro, mas aquelas que podem, assim, fazem, É, né? ou algum apoio, porque assim, às vezes o apoio, né, mesmo, né, de deixar a pessoa tranquila de que ela pode se cuidar e de que a empresa está olhando. Assim, não é tão simples, né, no dia a dia Sim. isso, né? Por exemplo, um chefe, um líder aí controlador, como a gente falava lá atrás, às vezes é uma característica pessoal. E aí cabe à empresa ficar de olho por meio das suas políticas, da sua cultura, tentar ajudar esse gestor. Ele não está imprimindo um ritmo muito forte, ele atribui não só uma responsabilidade, mas também o modo como o seu funcionário deve executá-la, Sim. tirando toda a característica individual, a subjetividade. Hum. Então, é uma coisa que parece tão simples, Mas é né? complexo, né? Porque no final do dia são pessoas, né? Assim, tem cada uma vai ter as suas questões, né? As suas individualidades, a sua bagagem, né? Isso reflete no trabalho, né? De um modo geral. E aí voltando um pouco, assim, hoje você continua produzindo, né? Conteúdo para a internet. É. Isso diminuiu depois da pandemia? Você manteve o ritmo? Como é que você planeja isso no dia a dia? É planejado ou é uma coisa orgânica, assim? Então, até vou emendar essa pergunta com outra que acho que eu não Tá. respondi lá atrás, né? Quando começou o isolamento social, eu falei, gente, nós estamos falando de um grande acontecimento, de um trauma, né? Cultural, e a gente precisa entender. Muita coisa nova, vamos trocar experiência. Então, já me incomodava um pouco do que se aparecia como psicanálise nas redes sociais. Infelizmente, os profissionais, os psicanalistas mesmo, sérios, eles não vão muito para as redes, né? Tá. Então, Mas você acha que eles deveriam ir? sim, não, eu já Tá. explico. Então termina abrindo espaço para esses equívocos, as pessoas que não sabem o que é psicanálise estão lá falando. É absurdo. Por exemplo, você percebia no início da pandemia muitos psicólogos e psicanalistas que diziam: eu estou sem horário, estou abrindo agenda até domingo. Calma, menos, isso não existe. E depois nenhum ser humano consegue trabalhar atendendo as outras pessoas com questões tão delicadas de Sim. domingo a domingo. Sim. Então, isso já não é uma postura E saudável. se tá fazendo, não está fazendo certo, né? Não tá, você não tá alguém você está atendendo meia boca, né? Porque o nosso instrumento de trabalho É, é o eu, nosso eu ouvi, psiquismo. eu ouvi, né? E, assim, Sim, é ouvir e pensar. sim, Se eu não consigo estar presente ali, de fato, com o meu paciente, né, eu estou sim, deixando de ser psicanalista. sim. Bom, então, você perguntava do. Não, você voltou para falar essa coisa da Uhum. produção de conteúdo sobre Tá. psicanálise e você É, hoje, como você, se é e planejado, se é orgânico, né? Como é que você. não, e me chamava a atenção que quem dominava as redes sociais eram os equívocos, vamos dizer Tá, assim, e não a questão ética. Né? E eu não estou me colocando acima de ninguém, eu estou me colocando igual a tantos outros realmente com formação psicanalítica, ou seja, comprometido com a ética. A ética é um dos pilares da psicanálise.
As pessoas não. Eu digo, olha, então, ao invés de ficar só criticando, por que eu não tento dar uma contribuição mínima que seja? Que seria essa contribuição? Não só promover esses debates, essas lives, mas promover retratando mesmo a psicanálise, convidando pessoas bem formadas em psicanálise, comprometidas, e as lives eram aí livres, né, gratuitas para quem quisesse assistir, ficam gravadas. É tanto que funcionou super. Tá. Eu acho que eu fui uma das primeiras na área que começou com esse movimento e passou a ser uma referência, e os profissionais da área. Agora, eu escolhi um caminho que, assim, não era para falar com o paciente Tá. em si, porque eu acho que cursos, palestras não ajudam ninguém a mudar, não provoca nenhuma Tá. mudança subjetiva. Isso é interessante. O que provoca é uma experiência vivida ali a partir da transferência, né, Tá. de uma vivência emocional, nessa relação do paciente com o seu analista. Tá. Se for algo só no âmbito racional, nada vai acontecer, pelo menos nada que dure mais do que 5 minutos, né. Tá. Então, eu não fui para essa história de querer convencer as pessoas, sei lá, para fazer terapia. Elas têm que ter o desejo. Se elas não desejam, não vai funcionar. Mas eu pensei numa interlocução, claro que era aberta para todo mundo, mas principalmente dirigido aos profissionais da psicanálise, Tá. né? Então, falar sobre a psicanálise, falar sobre o homem nesse contexto pandêmico, a partir dessa visão psicanalítica e etc., né? Tá. Então, e foi uma coisa talvez meio maníaca, que no primeiro 1 ano e meio eu fazia live todos os sábados à tarde. Tá. Mas também a gente estava ali, trancado em Sim. casa, sem. Acho que teve um período que isso cabia, né, e assim, e era Uhum, necessário até, né, uhum. para as pessoas terem uma rotina ali disso e tal, e as pessoas terem, mas chega uma hora que passou a não fazer sentido mais, né. Isso, não, nem comportava, Sim, porque você vai retomando uma série de atividades, e sim. agora eu faço algumas lives, interrompo, depois volto a fazer. Agora, esse conteúdo, no sentido de compartilhar, como se diz, a psicanálise, a teoria psicanalítica, isso eu faço, continuo fazendo diariamente, ou quase diariamente, né? Eu escolho teorias, premissas, posicionamento, Tá. e coloco, né, sempre pensando em levar a psicanálise, e o meu foco é participar do debate entre pares, né, Tá. principalmente. Mas então Claro você está que eu falando mais para os seus pares, menos para o é, público é, potencial paciente, vamos dizer é. assim. Porque não tem nada que eu te diga isoladamente, fora de um processo analítico, que vá mudar a sua vida. Mas você acha que talvez, não nesse sentido de eu concordo, mas tem gente que adota essa linha, né, Uhum. porque tem esse porque aí adota um discurso de coach mesmo, né, "Vem aqui que eu vou te falar meia dúzia de Ou palavras de e de autoajuda, auto acho que cai no vou autoajuda, acho te que empoderar. acho que essa é a palavra, autoajuda, mas talvez uma linha em que, ajudasse ou suscitasse um desejo das pessoas Uhum, fazerem terapia ou conhecerem mais sobre, porque é isso, assim, tem gente que tem uhum, resistência, né, sim. de fazer, Uhum, ou não acredita, ou talvez não teve boas uhum. experiências, mas talvez suscitar isso, assim, de que talvez seja necessário você discutir sobre suas questões, assim, ou você ou não acredita Não, nessa linha. isso pode acontecer, mas isso não vai ser uma decisão minha, Tá, porque depende mais do outro do que tá. de qualquer profissional da Então, psicanálise ou mas da o conteúdo psicologia. que você compartilha ali, talvez de fazer a pessoa refletir sobre ela, ou você acha que isso é muito, cai nisso, assim, se a pessoa não quiser, não adianta muito. Exato, se ela não está no Tá, momento, né, tá, mas pode acontecer sim, tá. a partir de uma fala que é de um filme ou de um conteúdo lá da página de um psicanalista, Tá. pode, ser ouvido ou ser lido
no momento que a pessoa vai abrir um espaço para uma reflexão maior e ela buscar análise. Claro que pode. Porque eu acho que tem um perigo aí, né, que eu acho que a internet traz esses perigos, né, que é talvez o cair no senso comum, né. Então tá, eu vou consumir aqui 5, 6 conteúdos de psicanalista todo dia e ok, eu tô É me tra ilusão, né? Estou é me uma iludindo. assim, e cai na autoajuda, né, assim, porque na hora que você vai para uma É, análise, você começa a aprofundar ali suas coisas, é uma outra é, abordagem, né. é, é. E aí acho que tem, ao mesmo tempo que tem, né, o lado bom de você fomentar, né, essa coisa de cuidar da saúde mental, tem o lado negativo que é jogar num senso comum, né, numa vala comum e parece que tudo é igual, né. Exato, porque mesmo antes de todo esse boom da tecnologia, sempre teve pacientes que, não é a maioria, mas sempre teve pacientes que buscam análise, mas para se distrair, para fazer de conta, para enganar a si mesmo, mas não aprofunda o trabalho. Hã. Tem muita dificuldade. E o trabalho pode até caminhar para atingir esse ponto, ou não, alguns não dão conta mesmo e interrompem, né. Aham. Quantas pessoas começam um processo de análise e aí entram numa transferência negativa, numa coisa acima da capacidade de ser elaborada e o processo, acaba, né, é interrompido. Então, vai muito do momento de cada um. É claro que é importante, a gente até falar como funciona. Mas só que quando eu faço isso, eu penso principalmente ali que eu estou falando para as pessoas que estão começando a chegar na Tá, psicanálise, que ainda não sabem muito bem o que é psicanálise, que foi o que aconteceu comigo quando eu conheci, né, tá. a psicanálise, tinha uma vaga ideia, aí você vai atrás. Então eu acho que é importante os psicanalistas colocarem, porque os charlatões, como dizia Freud, estão Hum. aí fazendo um uso equivocado da psicanálise. E Hum. quem está chegando, se só ouve isso, se não tem acesso a um texto, a um, né, alguma E coisa. tem vacina contra os charlatões ou não, assim, que tem ou tem que Análise conviver com isso? textual. Não, mas assim, eu digo porque, assim, o conteúdo vai ser disseminado, né, assim, o Uhum. conteúdo vai sendo disseminado, né, e nem tudo, tem coisas que não cabem, né, ou tem absurdos ali no meio, né, assim, não Sim. tem muito como combater, vai estar aí, acho que é o trabalho diário de cada um, Sim. o profissional que é sério, né, talvez. Não, e você vê muita gente que está numa linha de autoajuda, e eu aqui não estou sendo querendo condenar a autoajuda, mas é uma proposta Não, é uma outra completamente proposta, diferente, né. né, da psicanálise. A psicanálise é a única corrente que trabalha com o inconsciente, portanto, em profundidade, né, que Hã. vai para a causa. É claro que em função disso, é um processo mais longo, e em alguns momentos bastante doloroso, Tá. né, mas que também quem se permite e quando a dupla faz um bom casamento aí, né, a dupla analítica, pode ter um resultado muito, muito bom. Aham. Agora, quem ainda não percebeu e que pega a psicanálise como uma palavra solta, porque, como você disse, está uma febre Sim, grande de psicanálise. e muito conteúdo sobre, muita gente falando, tudo, Sim, né. e tem as pessoas que querem, que encontram ali faz eco, né, um texto que ela leu, uma live que ela assistiu, enfim, as ideias psicanalíticas fazem um eco e direcionam a pessoa para buscar algo em profundidade, com consistência. Tem também aquelas que querem surfar na onda do, entre aspas, do glamour, Tá. né. "Ah, é isso que está, entre aspas, na moda". Eu falo que é moda para quem está um pouco distante e vê como, principalmente se apoiando nessa história: "Ah, eu não preciso cursar psicologia para fazer Hã. psicanálise. Então eu já tenho outro curso, superior, eu faço um curso de 6 meses ali e digo que sou" ou pior, me sinto psicanalista, Hã. né. E tem cursos que têm uma proposta muito equivocada. Hã. Tem esses perigos, né. E aí vai ter em todas as áreas, né. Sim, Tem sim, maus médicos, maus sim, publicitários, maus, né, jornalistas e sim.
a gente nesse boom, né, que tem de psicanálise, talvez Uhum. tenha uma onda de Sim. maus psicanalistas e aí não tem muito o que fazer, né? Os bons é que tem que talvez ter fórmulas ali de De dar indicar mais a caminhos, né? cara, né, de É. mostrar mais a Então, mas acho psicanálise. que assim, aí voltando assim, para a gente ir pro, acho que tem Uhum, esses grandes nomes, né, que a gente disse uhum, que talvez tem uma certa resistência de colocar a uhum, cara nas redes sociais e de usar essa ferramenta, né, uhum, como um canal de comunicação. Aí você falou sim e não, né? Assim, o que que você, uhum. eles têm, por que que sim e não, que eles têm que usar ou não essa ferramenta? Olha, primeiro assim, tem que ser algo que mobilize o desejo desse psicanalista. Se ele não se identifica com esse tipo de comunicação, acho que não faz nenhum sentido, né, como uma obrigação, não, isso não. Mas a gente tem que pensar numa questão também. É uma pessoa que está voltada à transmissão da psicanálise, que se preocupa, né, da forma como ela está sendo divulgada, como está ocorrendo, e até mesmo esse uso equivocado, e aí talvez isso possa chamá-lo para fazer algo nessa direção. E aí tem várias modalidades de participar desse debate mais aberto, né. Tá, Agora, a pessoa também tem tempo, tá. né, as atividades dela comportam, porque dá trabalho, Sim, sim, não é né, simples, né? as É, redes assim, sociais. tem que ter, assim, é isso, né, tem que ter essa característica, né, de querer fazer. Tem um amigo que é dono de restaurante, e aí a gente estava conversando sobre essa coisa de como ele divulgava o restaurante, Uhum, e há alguns anos tinha lá a Vejinha, né, que te uhum, saía ali, e que hoje não é mais assim, né, ele precisa ser um influenciador ali, ele precisa colocar a cara, e não é a uhum, característica dele, né, de fazer isso, uhum. né, então ele tem que buscar outros caminhos, né. É, E eu acho que cai um pouco nisso, assim, é. também se não é verdadeiro, né, só fazer Aham. por uma obrigação, mas aí fica na mão de quem está fazendo por vaidade só, né. É. Mas você sabe que eu pude constatar aí nessas lives, né, a abertura, muitos colegas têm que vieram, pessoas ocupadas, muito experientes, responsáveis, assim, com uma agenda atribulada, e que se colocavam lá, eh simplesmente para colaborar, sem nenhum ganho financeiro de qualquer outra natureza, a não ser o prazer de conversar sobre e dividir, compartilhar com todo mundo, né, essa troca de experiência. Então, psicanalistas muito ocupados e que estavam abertos lá para conversar. Legal. Gente, para ir para os finalmentes aqui, o papo bom aqui vai indo, né, a gente teria muita coisa, né, para falar, para explorar sobre isso, mas, tem alguma dica que você dá, assim, Uhum. para que se combata, para filtrar essas informações que se tem sobre psicanálise? Tem algum caminho para filtrar isso? Teria alguma dica ou não tem muito como como fugir do mau conteúdo? Eu acho um tanto delicado, né, porque, primeiro, vamos para os textos de Freud, vamos começar com Freud, é um importante guia aí, né. Tá. Só que também essas pessoas que estão um pouco desavisadas, que querem a coisa rápida e fácil, o glamour, como eu falei, elas podem têm um risco de, cair numa escola que faça um uso fantasiado aí dos textos de Freud, desvirtuado, e vai se encontrar nesse lugar. Então é um tanto delicado, né, Tá. para falar. Mas eu acho que tem profissionais e instituições de referência sérias, que é um bom parâmetro, né, vão beber dessa fonte e depois vocês ampliam, né, Tá. procuram outras. E um profissional que você percebe que tem uma ética, que tem um compromisso, quer dizer, que ele não está lá, tudo pode, E não, talvez olha. buscar o currículo, né, entender a formação mesmo, né, da onde veio, né, o caminho que chegou para estar ali, né, e não talvez não ser um aventureiro, né, que está produzindo algo ali. Uhum. Talvez buscar mais informações sobre o histórico, acho que é É. importante, né, para qualquer E as qualquer profissão, né.
e, acima de tudo, investir numa boa análise pessoal. O que eu falo de boa análise pessoal, né? O paciente realmente está aberto para esse processo, porque todo esse conhecimento técnico da psicanálise, ele será bem aproveitado ou não a partir dessas questões pessoais que estão elaboradas, né, em cada um. Então, é importante fazer uma análise pessoal com um psicanalista sério, ético, que tenha uma boa experiência clínica e teórica. Isso é Freud já dizia, né? É um dos pilares da formação de um psicanalista, é a análise pessoal. Legal. E para finalizar, assim, quando você pensa em conteúdo para hoje para sua rede, e tal, como que você se planeja? Você planeja o que você vai dizer naquela semana ou é uma coisa não, ou é um insight que te dá, ou é orgânico? Como é que você planeja a sua Aham. atuação na rede? Hoje você usa mais o Instagram, né, No como Instagram, rede. é. Então, no ideal dos mundos, eu gostaria de trabalhar por tema, porque fica mais fácil até para ter uma continuidade. Por exemplo, essa semana eu vou falar do autor X ou do tema do assunto Y. E às vezes eu consigo fazer isso, mas como a semana, se é muito corrida, eu furo essa pretensão aí. Tá, Então eu vou muito em cima daquilo que eu estou lendo no momento, se tem um princípio, uma afirmação importante tá. que eu acho que é relevante para a formação dessas pessoas, eu elejo isso e E você tem alguém que te auxilia ou você que faz eu direto? que faço. Eu já Tá, tive alguém que, elaborava os posts para mim, mas sempre eu que fazia o conteúdo. A curadoria é minha, né, tá. porque eu acho que é muito pessoal, Sim, não dá para pegar frases prontas, né, tem sim. que ser algo bem pessoal, mas a pessoa produzia os Tá, cards e tá. tal. Só que chegou no momento que eu não estava conseguindo enviar esse conteúdo com antecedência para a pessoa trabalhar. Aí eu terminei eu mesmo que faço agora, né, esses aplicativos aí, então não é aquela página tão bonitinha e tal, mas o foco é na consistência, né? Legal. E você tem você mede o sucesso de cada, você tem alguma medição, assim, tá, postei isso, alcancei X likes, você tem essa preocupação, não, de alcance, ou de quantas pessoas vão dar like ali naquilo, ou não é uma coisa que você olha? Olha, sim e não também, no sentido assim, de que eu não, isso não é algo tão importante. Porque eu não quero fazer posts que me tragam seguidores e que eu Tá, tenha milhões de tá. seguidores, se o preço para isso for Você cair na raso, né? Tá, autoajuda, tá, né, tá, algo superficial, tá. numa enrolação que atrai muita gente, Sim. não se É, engane. uma pena, né. Mas É, não, a gente falou já sobre isso aqui, que é é, a polêmica, né, a é. coisa, ela atrai mais atenção do que a coisa que a gente talvez tenha uma curadoria, uma preocupação de Aham. qualidade maior, né. Então, a minha intenção é de trocar, de conversar com as pessoas que estão ali, não para concordar e pensar igual, não é isso, mas que estejam nessa mesma direção, que é da psicanálise, por definição, né. Tá. Então, nesse sentido, eu não estou ali contando o número de seguidores, mas é claro que eu presto atenção porque as pessoas mais curtem, ou seja, o que Hum. elas mais precisam O ou têm tipo ali, interesse. tá. E você consegue direcionar em outras abordagens. É, Legal. Maravilha, Ana. Obrigado, viu, pelo tempo aí, por compartilhar a sua experiência, né, seus pensamentos sobre, acho que é isso, assim, não tem fórmula pronta, né, assim, uma coisa reflexiva, como na publicidade também não tem fórmula pronta, né, no marketing, assim, acho que esse campo, né, da psicanálise, acho que é uma coisa para a gente pensar, né, mas é interessante, assim, como, né, a pandemia trouxe, né, essa necessidade também, né, sim. já tinha antes, mas acho que ficou mais evidente,
a necessidade das pessoas se cuidarem, né, da saúde mental para que as outras coisas na vida também funcionem, né? Sem dúvida, e o choque foi muito grande, foi uma Sim, porrada, né, sim, não foi um tapinha, foi uma porrada sim, a total. pandemia. É. Por qualquer ângulo que a gente vá examinar, as consequências foram muito drásticas, né, desde a morte de pessoas até, enfim, desemprego, sofrimento psíquico e tudo isso. Mas também, é uma oportunidade para mudar para melhor, né, para uma vida mais saudável, para se cuidar mais, inclusive uma renovação até para a psicanálise, nesse Uhum. sentido, não que o psicanalista tenha uma obrigação de ir para as redes sociais, mas ele Mas é pode um ir. canal, né, tem que Sim, ser usado a favor, né, assim, acho que é isso, se sim, tem a tecnologia ela tem, né, os seus malefícios, né, mas tem um benefício enorme que é você ter um sim, canal de comunicação direto ali com as pessoas, sim. né. É uma característica da nossa cultura. Então Sim, eu acho que também não é legal ficar enclausurado lá sim, nos seus falar para dentro, consultórios. né, Né. legal, perfeito. Obrigado, Ana. Estamos Eu que finalizando agradeço. aqui mais um episódio do 100 milissegundos. Fiquem aí ligados aí nos próximos. Um abraço a todos aí, um agradecimento aí ao Club Studio, a Geisa, que sempre atende a gente aqui com todo carinho. Um abraço.